Muito bem, então, bem-vindo a todos. Eu sou Luciana Doni, para quem ainda não me conhece. Sou Theta Healer desde 2015. Trabalho com terapias holísticas desde 2002. E instrutora de Theta Healing desde 2018. E venho me aprofundando nessa técnica maravilhosa que transformou a minha vida e a vida de tantas clientes que eu já atendi, alunas, que fizeram as suas transições de carreira, que vem aí sendo uma contribuição na vida de muitas pessoas. E hoje eu venho para falar de um assunto que é muito forte no momento, que são os nossos medos, né? Bom, primeiro deixa eu apresentar o Theta Healing, né? Para quem não conhece, talvez tenha pessoas que não são desse universo. Então, o Theta Healing, ele é uma técnica de física quântica aplicada em nossas vidas de uma forma muito simples, através de uma meditação, a gente acessa o nosso subconsciente e vai entendendo o que está por trás dos nossos medos. Porque, por exemplo, quando eu falo que eu tenho medo de me expor, medo de fazer um vídeo, já foi um medo muito real, até eu ter a coragem é agir com o coração, de vir e fazer um vídeo, né? Então, o que está por trás desse medo de fazer um vídeo, por exemplo? Né? Vem o medo de um julgamento, o medo da minha própria autocrítica, como eu me via nos vídeos e falava mal de mim. Então, quando eu mudo o olhar que eu tenho sobre mim, e que eu vou entender o que eu estou aprendendo atrás daquele medo, e no meu caso era ser uma contribuição para as pessoas, então o que eu tenho para falar, a forma como eu tenho para falar, isso pode ser muito mais contribuição do que algumas pessoas me julgarem por uma aparência ou por qualquer outra coisa, né? E como que eu fiz esse processo? Além de trabalhar com o Theta Healing, eu literalmente busquei ajuda de uma jornalista na época, que me fez como se fossem perguntas, como se fosse não, literalmente ela me fez perguntas para que eu falasse sobre a técnica, e eu fui para um estúdio profissional para gravar os vídeos. Então, quando a gente quando a gente busca ajuda profissional para qualquer área da nossa vida, fica muito mais fácil da gente resolver aquilo que a gente veio resolver. Depois que você vai para um estúdio, faz vídeos e vê um resultado legal, você fica muito mais tranquila para fazer o videozinho ali no seu celular, na sua casa, ou aqui no meu computador, como eu estou fazendo agora para vocês. Então, a gente vai falar agora de todos esses medos, porque a gente cria um medo na nossa cabeça que ele é muito maior do que a realidade, né? Então, o medo é um sentimento natural, assim como é a alegria, como é a tristeza, como é a raiva. Então, é como se nós tivéssemos uma paleta de cores e, naturalmente, nós sentimos, em determinada situação, um sentimento. Esse é o normal, né? Então, se eu estou numa situação de risco de vida, né, com uma arma na minha cabeça, natural sentir medo. Se eu estou diante de um ciclone, natural sentir medo, né? Agora, o quanto eu deixo que o medo seja que ele me paralise, que eu deixe de fazer coisas em razão do medo. Vocês se identificam com, por exemplo, ser impulsionada pelo medo? Quantas vezes você vai se tornar uma melhor profissional com medo de perder o emprego? Ou com medo de não ter clientes? Então, você vai se aprofundar, mas o que te motivou foi o medo, não foi a alegria de ser um bom profissional, a alegria de ser a sua melhor versão. E conseguem perceber a diferença de peso que tem entre as duas coisas? De eu escolher a ser a melhor Theta Healer que eu possa ser, não me comparando com outra pessoa, mas buscando a minha melhor versão. Se eu fizer isso a partir da alegria, do prazer que eu tenho em fazer isso, é completamente diferente do impulso que vem do medo.
Quantas pessoas morrem de medo de serem abandonadas nos relacionamentos, e aí elas se tornam a melhor namorada, a melhor esposa, e isso não deixa que o relacionamento acabe, porque o peso que você colocou para ser a versão que agrada ao outro, ela é maior do que ser você mesmo. Então, muitas vezes, o medo vai para um lugar desproporcional e que a gente perde a nossa liberdade, a nossa espontaneidade de ser a gente mesmo. E esse medo, o medo da rejeição, o medo da solidão, o medo do julgamento, o medo de ficar sem dinheiro, o medo da doença. Quantas pessoas que vocês estão vendo nesse momento que estão num estresse, num nível muito alto em relação à pandemia, ao coronavírus? Porque a pessoa vai para um lugar onde ela já criou um pior cenário. E a ideia hoje é que para que vocês vão de encontro a esse pior cenário. O que aconteceria de pior se eu ficasse doente? O que aconteceria de pior se eu morresse? Porque quando a gente sai do lugar do medo que está na consciência, que é o meu medo primário, e eu identifico a raiz do meu medo, eu realmente vou entender o que eu estou aprendendo. Vocês conseguem entender? Vocês podem escrever no chat como que isso chega para vocês, se vocês se identificam com isso. Inclusive, vocês podem escrever qual que é o seu maior medo hoje. Hoje, das pessoas que eu atendo e que eu tenho contato, muita gente tem muito medo de ficar sem emprego, de ficar sem dinheiro, ou de perder um ente querido. E o quanto isso, o medo da morte, por exemplo, faz com que a gente deixe de viver cada momento com a pessoa que a gente ama, porque a gente está tão estressada com medo que aquela pessoa morra, que a frequência que eu fico, em vez de aproveitar cada momento que eu tenho, é ficar com esse pensamento da morte presente, em vez de celebrar a vida. Conseguem perceber a desproporção entre as emoções, o quanto que esse medo está presente na vida de vocês. As pessoas que se dizem ansiosas. Que medo é esse do seu futuro? Né? Que se você já se denominou, se você já se colocou como ansiosa, a ansiedade é um excesso de futuro. O que te impede de estar no aqui e agora, no seu presente? Que medo é esse? Né? O medo é ficar sozinha. Flávia super me identifica com tudo que falou. Presente o suficiente para paralisar, ao invés de agir. Então, aqui é o grande problema, né, Andréa? Quando a gente realmente, quando o medo, ele passa, porque tem um limite, como se fosse uma linha imaginária. Vamos colocar a cena da pessoa que vai saltar de paraquedas. Quando a pessoa vai fazer o salto, óbvio que tem uma sensação de medo. Mas quando ele dá o salto, ele vai para um lugar de adrenalina, de liberdade. É unânime todas as pessoas que saltam, né, relatarem que a melhor sensação da vida é sentir aquela adrenalina toda e aquela sensação de liberdade. Então, o medo, ele funciona como uma linha. E se você se propor a passar essa linha, você vai para um novo patamar. É como se você ganhasse o seu joguinho ali e vai para um novo nível. Essa é a brincadeira. Quando você resolve ir além dos seus medos, você entende a sua capacidade de superação, sua capacidade de lidar com o novo. Porque quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa com medo do novo? Quantas vezes a gente se paralisa num relacionamento que já não está mais criando, que já não está mais divertido, com medo de ficar sozinha, com medo
de dar o próximo passo, ir para o desconhecido, de começar um novo relacionamento. Medo de faltar dinheiro, de não ter sucesso profissional, também é um medo muito recorrente, né? Então, assim, esse acho que é um medo presente na vida de todo mundo. E aí, como que a gente lida com esse medo? Né? Da onde esse medo vem? Qual que é a origem dele? Né? E ótimo, medo de cobra. Então, vamos, cada um, vocês veem que são diversos os medos, não importa, cada ser é único e cada medo vai te levar para e mesmo o mesmo medo em duas pessoas diferentes vão levar para histórias diferentes. Então, vocês vão acessar, a partir dessa condução que eu vou fazer com vocês de forma coletiva, eu vou conduzir vocês na meditação e, a partir dali, cada uma vai entrar em contato com os seus medos e eu vou começar a fazer perguntas para você ir além, tá? A gente chama esse processo de investigação mesmo, de aprofundando no digging, como se a gente fosse cavar para entender o que está por trás disso, tá? E o que eu aprendo com isso? Essa é a principal pergunta. O que eu preciso desenvolver a partir desse medo? Então, se eu tenho medo de faltar dinheiro, o que eu posso desenvolver para ter uma segurança financeira? Né? Quais são as formas que eu tenho para criar mais dinheiro e viver de forma segura financeiramente? Então, a gente vai, cada uma vai fazer isso de uma forma bem particular. Os medos ficam sim. Nosso aparelho digestório, então, muitos dos nossos medos, se você até pensar que quando você sente muito medo, você sente na região do estômago, né? Então, toda essa região do aparelho digestório ficam registrados todos os medos que você já viveu, todos os medos que os seus ancestrais viveram, ou que você testemunhou situações que te trouxeram medo. Então, tudo isso ficam como memórias no seu corpo físico, tá? E às vezes, dependendo do nível dessas emoções, né? Quanto mais fortes são as emoções, quanto mais forte essa memória, ela está presente ainda no seu corpo, você vai poder ter uma desordem ali. Então, aquele órgão não vai funcionar tão bem quanto ele poderia, né? Ou você vai ter algum desconforto, alguma dor, algum funcionamento complicado, né? Temos que fazer essa meditação por 21 dias? Não. A meditação que eu vou conduzir hoje vocês é mais que uma meditação, é um lugar onde eu quero que vocês entrem em contato, isso que a gente chama de buscar a crença raiz. Cada um descubra qual é a raiz dos seus medos, tá? E o que você aprende com isso. Pode nos explicar melhor o que são os downloads, que consciência que receberemos? Então, os downloads são novas consciências, novos sentimentos que você recebe nos receptores das células, nas sinapses dos pensamentos. Então, por exemplo, uma pessoa que sempre viveu com muito medo, desde criança, uma criança que sente muito medo. Ela não sabe qual a sensação no corpo dela de viver sem o medo. Então, ela precisa aprender de que é possível viver sem o excesso de medo. Então, é como se te desse uma nova oportunidade, te ensinasse no nível do átomo que é possível você viver sem esse medo que você conviveu até agora. Tá? Pensa que todo o seu corpo ele tem uma combinação. Então, se você é uma pessoa que tem muito medo, toda a química do seu corpo ela vai funcionar de acordo com esse medo. Vocês já perceberam que o medo, desde a criança que tem medo de dormir sozinha, tem medo do monstro embaixo da cama, que a maioria dos nossos medos são imaginários? Vocês percebem que quando a gente está numa situação de fato, de um medo de sobrevivência, eu já passei por um incêndio, por exemplo. Você tem um estado de presença tão grande para fazer o que precisa ali, para que tudo ocorra
da melhor forma possível, que então quando você de fato está numa situação que é de muito medo, aquilo vem, você tem um estalo ali, ó, que você vai fazer tudo que for possível para resolver a situação. Né? Então, e o que para a gente? Os medos imaginários. E é o que a gente convive o dia inteiro, porque a gente fica nesse diálogo mental. A pessoa que é ciumenta, ela tem muito medo de ser rejeitada, que ela tem medo de ser trocada por outra pessoa. E esse medo, a imaginação dessa pessoa é muito fértil. Então, ela consegue ver a outra pessoa no celular e já criar uma história assim, ó, super imaginativa sobre aquela situação. E é um medo. Se a gente for pensar que dentro desse leque de cores que nós temos, de todas as nossas emoções, nós temos duas cores principais. Então, dois sentimentos principais, que é o amor e o medo. Do amor deriva a gratidão, a alegria, a compaixão. E do medo vem a ansiedade, os ciúmes, a rejeição, a culpa, a vergonha. Então, são como nuances de dois sentimentos principais. E como que eu lido com o meu medo? Trazendo mais amor. Então, se eu percebo que o medo é uma ausência de amor, eu amplifico essa emoção para que essa aqui fique num tamanho que não me perturbe. Se eu percebo que o medo está me paralisando, como vocês me trouxeram, eu preciso aumentar a minha coragem. E o que é coragem? Agir com o coração, agir com amor, agir com aquilo que faz o seu coração vibrar. Então, percebe que é uma balança, que nós estamos num universo que é dual, então a gente vive com essas polaridades de certo e errado, bom e mal, noite e dia. Só que assim, para noite e o dia a gente não julga que a noite é boa, o dia é ruim, ou o dia é ruim, a noite é boa. Não, a gente consegue conviver com a noite e o dia de uma forma, percebendo que são opostas, mas a gente acolhe as duas, certo? Agora, com os outros sentimentos, a gente fica num julgamento de que é ruim sentir medo, e cada vez que eu julgo esse sentimento, mais ele cresce, em vez de eu trazer amor, para encontrar o equilíbrio aqui e eu poder lidar com todos os meus sentimentos de uma forma natural. Né? E equilibrando essa balança. O caminho do meio é sempre o melhor caminho. Né? Então, não é que eu nunca vou sentir medo, ou eu nunca sinto medo. Claro que eu sinto medo. Agora, como que eu lido com os meus medos? Eu deixo de fazer as coisas em razão dos medos? Aqui você tem um problema. E quando a gente pensa num nível muito alto disso, aí são as fobias. Né? Uma síndrome do pânico é o excesso de medo, é o medo que já foi. Como você tem todo o seu corpo responde a esse medo, então o seu nível de cortisol aumenta, os batimentos cardíacos aumentam. Aí os seus pensamentos criam monstros terríveis, aí a sua respiração fica ofegante e você tem a sensação de morte. Esse é o nível hard de síndrome de pânico. Quem já teve sabe, né, o quanto é aterrorizante. Uma pessoa fica totalmente sem controle dela mesma, sem controle da respiração, dos pensamentos, dos batimentos cardíacos. Pensa, gente, que essa é a doença da nossa geração, da nossa era. Quantas pessoas, né? Ansiolítico é o remédio mais vendido. Como seria, em vez de você investir num ansiolítico, e aqui, logicamente, não estou falando para você parar de tomar o seu ansiolítico, mas é que se você só tomar o ansiolítico para diminuir a sua ansiedade, não olhar para a causa dessa ansiedade, qual é o medo que é a raiz dessa ansiedade? Que medo é esse? E se você não olhar para essa raiz e entender o que você aprende com isso, você não vai mudar o seu padrão de comportamento. Você vai continuar tomando o seu ansiolítico e agindo da mesma forma. Então, o convite
é para que você se olhe. O caminho é sempre para dentro, né? De você primeiro mudar dentro para então ver o mundo mudando fora. Quando algo desafiador em uma área da minha vida, eu sinto dores no estômago e náuseas, super natural. Eu também sinto muitas coisas no meu corpo, né? Qualquer emoção mais forte que vem, término de relacionamento, traz para o corpo. Meu corpo sente realmente, me revirei do avesso, agora fiz todos os exames, tomografia, mesmo tendo a consciência, porque o corpo sente as suas emoções, não tem como. Mas a gente pode saber lidar com isso e trazer o peso. Ok, estou vivendo o luto de um final de um relacionamento e o meu corpo está reagindo, e não entrar num pânico porque o meu corpo sentiu um desconforto. Sentiu um desconforto porque qualquer término tem dor. A gente tem laços energéticos que nos unem umas pessoas às outras, né? Num relacionamento amoroso, quanto mais fortes esses laços, quando a gente termina, tem dor física. A gente sente literalmente no nosso corpo, dói. Né? Então, não é uma viagem, não é você falar de energia como se energia, a gente sente no corpo. Né? Então, é muito natural. Eu vou falar, inclusive, vai ter uma aula gratuita sobre esse tema, de como a gente lida com os lutos. Né? Porque, às vezes, sentir é natural, mas o quanto que você vai passar 10 anos vivendo um luto, você vai virar a chave e vai, né, sentir, é normal, mas fazer a virada, né, de saber lidar com as suas emoções, né, e contribuir com o seu corpo, porque quais são as emoções que deixam o meu corpo feliz, que deixam o meu corpo cheio de energia, e quais são as emoções e as memórias que estão fazendo o meu corpo destruir, literalmente. Eu vou destruindo o meu corpo com essas emoções. E quando esse medo ele é muito forte, exatamente como eu já expliquei para vocês, né? Quando você tem um nível de cortisol muito alto, batimentos cardíacos acelerados, os pensamentos muito acelerados, você tem todo um desgaste de todas as células do seu corpo, porque o corpo precisa de harmonia. Então, se alguma coisa está em desarmonia, você vai tirar a energia de um lugar para poder compensar o outro. O medo é necessário que leva à ação, o medo imaginário é o que paralisa. Perfeito. Né? Então, assim, o saber dosar esse medo é de extrema importância. Talvez, eu acho que eu vou sugerir, não sei se eu faço um atendimento aqui de exemplo primeiro, depois eu conduzo todos, ou a gente vai direto para algo coletivo. Vamos para o coletivo, aí depois, se a gente precisar falar mais, a gente fala, pode ser? Vou conduzir vocês na meditação. Então, faz uma respiração longa e profunda. A partir da sua respiração, vem chegando aqui e agora. Se conecta com os batimentos cardíacos. Percebe o ritmo da sua respiração. Quanto mais longa e profunda for a respiração, mais você transmite para o seu corpo uma sensação de presença, de quietude, de paz. E agora começa a perceber o lugar em que você se encontra. Começa a expandir essa percepção para todo o seu bairro.
para a cidade, para o país e para o planeta. Vai além do universo. Camadas e camadas de luzes claras, escuras, claras e escuras, uma camada dourada, uma camada gelatinosa com as cores do arco-íris, uma camada rosa de puro amor incondicional, e expande para a luz branca perolada. Continua a expandir, 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 até que só exista luz branca perolada. Agora entra em contato com o seu medo mais profundo. Acolhe ele. Imagina que isso já está acontecendo na sua vida, que a situação da qual você tem medo é uma realidade agora. O que é o pior disso? E veja o que vem, se vem uma emoção, se vem uma imagem, e o que vem depois. E depois? O que aconteceria de mais terrível se você estivesse nessa situação? O que você aprende com isso? O que você precisa desenvolver a partir disso? E o que mais? E agora, permite que essa luz que cria tudo no universo te ensine que você já sabe ter esse aprendizado sem precisar dessa dor, dessa sequência de dores que você trouxe. Você já sabe aprender isso pelo amor do Criador, pela luz do Criador. Me diz como você se sente quando você faz esse caminho, quando você acolhe o pior da situação. Se puderem me escrever aqui no chat, se vocês conseguem ter essa clareza. Alguém conseguiu identificar um medo mais profundo do que aquele medo superficial de que você trouxe, não superficial de pequeno, mas o que você trouxe, que já estava na sua consciência, né? Quero entender se você acessou um medo que estava lá na raiz do seu medo consciente. Escrevam para mim para a gente poder continuar olhando para isso, tá bem? Uhum. Então, Flávia, que perfeito. Então, você percebe que depois da frustração de estar perdida, você recomeçaria de novo? E não é exatamente o que você está fazendo agora, que é recomeçar?
Então, você percebe que você não precisa passar por esse caminho de se sentir frustrada, perdida, para recomeçar. E você já sabe recomeçar a partir da sua luz, pela alegria de fazer algo novo. Você ainda fica angustiada ou libera, Flávia? Quando você faz esse caminho para acolher o seu medo, entender o que está por baixo dele, libera, ótimo, show. Meu medo era solidão, não ser amada, estar acuada. E depois, quando você entendeu o aprendizado, o que veio? É sempre importante que você ache o positivo dessa situação, tá? Porque, como eu expliquei para vocês, tudo é dual, tudo tem duas polaridades. Então, se eu só estou vendo algo negativo, tem um positivo oculto. E é esse positivo que eu tenho que buscar. Quando eu integro esse positivo, eu paro de olhar só para o negativo. Porque é como se eu tivesse literalmente com cabeça, uma visão tapada, que eu não conseguisse olhar para o positivo da situação. Falar em público, me sinto frustrada, fugi da situação, e ela se repete, ok, qual o seu aprendizado? Eu quero que vocês me escrevam o que vocês aprenderam com isso. Entender o caminho negativo do cérebro. Percebe como a gente é fácil a gente olhar para o negativo? E não é tão simples, porque não é um treino, né? Ainda não está treinada a ver o positivo, porque tudo é uma potência. A potência que está por trás desse medo, ela é grandiosa. Quando você identificar o positivo dessa situação, você vai ver que tem algo muito poderoso ali para você, né? Estou com medo de fazer... Ah, tá, não, porque eu já li, ele foi lá para... Então, Alice, para quem não chegou no positivo, gente, continue o seu processo de entender o que eu aprendo com isso e o que eu desenvolvo a partir disso. Difícil ver o positivo, porque qual é o hábito que a gente tem? De só olhar o negativo, de achar o errado sobre a gente. A gente não está acostumado a ver o positivo. O que tem de certo aqui? O que está certo sobre essa situação que eu não considerei? Uhum. Então, e você sabe que ser a julgadora de si mesmo é a maldade que você coloca no mundo? Toda vez que você olha o errado de você, é como se você estivesse se chicoteando, pegando um né? Em vez de olhar para o positivo disso. Qual a grandiosidade que tem aqui nessa situação, nessa experiência. Porque a nossa alma vem para cá para desenvolver algumas virtudes. Não importa por qual caminho eu vou chegar neste aprendizado. Se vai ser pelo caminho da dor ou do amor. O importa é que eu aprenda. Mas a gente já tem uma consciência, né? Já está disponível para nós sabermos que a gente pode aprender pela alegria. A gente já não precisa ir para o lugar de dor. Então, como eu não vou colocar maldade no mundo se eu não me julgar. Então, para cada vez que eu me pegar me julgando, eu vou lembrar de 3 qualidades minhas. Eu vou lembrar de 3 coisas que eu faço muito bem. Essa é a forma da gente começar a mudar essa chave da nossa mente. Então, para que serve? E é interessante lembrar se você... Como foi a sua educação? Como que os seus pais eram sempre muito críticos? Porque essa autocrítica, geralmente, ela não nasce... a gente não nasce com ela, a gente aprende a ser autocrítico. Então, como seria a gente aprender a ser, do mesmo jeitinho que você se aprendeu a se julgar,
a olhar o errado de você, agora você começasse a desenvolver o olhar bom, o certo sobre você, aquilo que você faz com maestria, e colocar essa maestria à disposição das pessoas. Porque quando a gente reconhece a nossa potência, o que eu já faço de maravilhoso, eu ocupo o meu lugar. Eu reconheço a pessoa grandiosa que eu sou. A gente geralmente tem mais medo da nossa luz do que da nossa sombra, porque fica mais fácil a gente ficar repetindo a mesma história, muitas vezes, que é o conhecido, do que dar o passo além desse medo para assumir algo novo. Porque esse novo é totalmente desconhecido, por mais que ele possa ser incrível. Mas eu prefiro, como dizia um terapeuta, eu prefiro a piscininha de merda do que algo novo e diferente. E é por isso que as pessoas geralmente mantêm um relacionamento onde não está satisfeita, ou um emprego onde a pessoa não está, mas é aquilo que ela conhece. Né? Hoje aconteceu um fato que me fez meu medo aflorar mais ainda. Estou com medo e chorando até agora. Como seria você sair do trauma e do drama e fazer a pergunta: o que eu aprendo com isso? O que está disponível? O que eu posso desenvolver a partir dessa situação? Qual a força que está aqui presente? Pensa que o movimento do choro é muito de engolir de volta. Então, é como se eu não quisesse soltar. Né? Então, eu estou numa frequência onde eu quero me manter no mesmo lugar. E toda vez que eu repito algo dessa historinha, desse trauma e drama, eu vou para esse lugar de me manter neste mesmo lugar. Aqui o convite é para você trazer mais luz. Então, volta a se visualizar na luz branca perolada do Criador. Visualiza essa luz trazendo amor para cada célula do seu corpo, trazendo amor e luz para essa situação que você acessou, que você escolhe ir além dela. Você já entendeu, porque com ela você conviveu até agora. Que está disponível para você ir além disso. Faz uma respiração bem profunda. Vou trazer alguns downloads para vocês. Volta a se visualizar nessa luz branca perolada do Criador. E permite que o Criador te ensine que qualquer que seja a situação que você acessou, esse tempo está finalizado, terminado, que você desfaz todos os pactos, votos, acordos, contratos que te fizeram se manter nesse padrão do medo. Que você já sabe como é viver a partir do amor, da alegria. Você já sabe que está disponível para você viver além do medo. Você já sabe qual a sensação de sentir paz, de sentir confiança. Você sabe viver o seu dia a dia com um sentimento de confiança a partir da luz branca perolada do Criador. Como que vocês ficam depois de receberem esses downloads? Muda o sentimento? Ou vocês continuam triste, confusa? Se alguém quiser abrir o microfone aqui para falar. Que bom, Flávia, que você está bem.
Cris, consigo respirar melhor. Ótimo. Bel, você ainda tem confusão depois de receber esses sentimentos? Chorando. Quando a gente chora de emoção, tá tudo bem, gente. Chorar de emoção, porque a gente sentiu uma nova frequência, é maravilhoso. E percebe que o choro da emoção é completamente diferente do choro da dor, né? Quando a gente não está conseguindo. Na verdade, não estava concentrada na hora do download. Que pena, Bel. É isso, gente. Estado de presença, inclusive para receber, né? Receber algo novo. Receber. Então, entre em contato com essas dores, Tali. O que o seu corpo está dizendo para você? Se essa dor pudesse falar com você, o que ela te falaria? O que você precisa aprender com ela? O que você precisa desenvolver a partir dela para sair? Esse lugar da dor, gente, todo mundo já conhece. Como que é ir além disso? E além da dor. Então, é uma escolha. Quando você fala preciso desapegar, tudo que eu falo, eu preciso, precisar é uma mentira. Porque você não precisa de nada. Você vai poder continuar com essa dor, inclusive que você sobreviveu com ela até hoje. Se você quiser manter ela aí com você, você vai manter. Mas você pode escolher soltar. Eu escolho. Perceba como é leve. Quando eu falo eu preciso soltar, eu preciso desapegar, o que vem? Peso. Se eu falo eu escolho soltar, eu escolho ensinar o meu corpo de que esse tempo está encerrado, finalizado, de que agora eu sei o que é viver na luz do Criador, na paz, no meu estado de presença. Conseguem perceber a diferença? Minha dor falaria, larga a mão de ser burra, mulher. Para de chorar e sofrer. Que ótimo! É isso, para, dá o passo. E esse passo pode ser também sem se xingar, ok? Mas a gente pode, toda vez que a gente se olhar numa mesma situação, você já sabe aquilo, você já conhece aquela emoção. Como seria viver algo novo? Cada vez que você for entrar naquela repetição de pensamento novamente, falar, oh, eu já te conheço, agora eu escolho algo novo. Use mais, tá vendo? Soa mais leve, tranquilo, ótimo. É esse o caminho. Todo dia diga para você, eu escolho estar no presente. Eu escolho ser feliz. Eu escolho. O poder da palavra, o poder do pensamento é onde tudo se inicia para sua frequência, porque você acaba falando aquilo que está na sua cabeça. Então, aquele diálogo mental que fica acontecendo 24 horas por dia é o que você acaba expressando. Então, se você sempre se expressa na dor, na vitimização, no trauma, no drama, é assim que a sua vida vai ser. Só que você lembra que tem outras espécies de programas para você viver. Né? Tem comédia, tem romance, tem um monte de filmes para você ser a protagonista. Agora, se você ficar repetindo o tempo todo que você só sente dor, que a vida é muito difícil, que é tudo terrível, é essa vida que você vai viver. Então, escolha sair do lugar da dor, escolha a leveza, escolha ser o melhor que você pode, sabendo que é você quem cria a sua realidade, você não é vítima de nenhuma circunstância. Tudo que você criou até agora foi por essa repetição de pensamentos, de palavras e de ações. Então, você criou uma vida a partir de uma forma
que você se via e que você repetia para o mundo. Se você começar, a partir de agora, a fazer um novo mantra, porque isso é um mantra mental que você está repetindo, né? Então, como seria agora repetir um mantra com alegria? O mantra de que você escolhe ser feliz. Eu escolho ser feliz todo o tempo. Eu escolho ser melhor hoje do que eu fui ontem. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. Escolhe um mantra positivo e fica nele, para que você crie novas sinapses mentais. Porque às vezes nós temos milhões de sinapses acontecendo no mesmo tempo. O que acontece é que essas aqui que a gente repetiu a vida toda, a gente sempre vai para ela. Ela é como uma vala e que a gente leva para as mesmas emoções e para os mesmos resultados. Quanto mais forte for essa minha tendência negativa de falar tudo no negativo, de ver a vida dessa forma pesada, né, com sofrimento, com dor, mais eu preciso me policiar e criar essa nova forma positiva, né? E o que vai fortalecer? Sua meditação diária, visualizar essa luz ocupando, preenchendo todo o seu corpo, todas as suas sinapses, repetindo o que você quer. Então, fale para o universo aquilo que você escolhe, fale aquilo aonde você quer estar e como se já estivesse acontecendo. Então, agradeça, porque você já tem a sua escolha na sua vida. Eu agradeço pela minha segurança financeira, eu agradeço pelo meu novo trabalho, eu agradeço pelo meu relacionamento, eu agradeço pela vida maravilhosa que eu tenho. Fica nisso, vai construir novamente algo que você construiu diferente até aqui. É só uma questão de escolha. Pergunta, gente. Hoje tive momentos ruins, mas escolhi aumentar a minha frequência e ouvi mantras e parei de sentir pena de mim. Perfeito, Bel. Por quê? Escolha algo que te faz feliz. Um mantra, quando a gente coloca um mantra para tocar, ele literalmente vai desenhar as suas sinapses, ele cria uma ordem dentro do seu cérebro. E você não vai mais ficar repetindo o sofrimento que você teve, que você vivenciou. E às vezes a gente tem um momento não tão legal no dia, mas se você ficar repetindo aquele acontecimento, ele já foi, ele já acabou. Volta para o presente. No presente está acontecendo? Não está. Então, por que você está focada naquilo que já foi? Quantos de nós falamos dos nossos traumas, das nossas dores que aconteceram 30 anos atrás, como se ela estivesse acontecendo agora? Principalmente questões de abuso, e não só abuso sexual, abuso emocional, abuso psicológico, abuso físico. E a pessoa vive como se ela estivesse apanhando agora. Tem alguém te batendo neste momento? Então, limpa toda dor, todo trauma. Isso já foi, finaliza. Essa frase é ótima. Esse tempo está encerrado, finalizado. Agora eu escolho como eu quero criar daqui para frente. Hoje tive, quando o seu estado de espírito está sendo atingido por pessoas negativas, estão ao seu lado. O que fazer? Manda para a luz, ótimo. Bel, você primeiro, se você pode escolher estar com pessoas afim, que você tem a mesma vibração, maravilha. Se você não pode, por qualquer razão, de repente você está num ambiente de trabalho, que a pessoa que você convive tem uma péssima frequência e por alguma razão, né, você precisa conviver com ela, aprende a blindar o seu campo. Tem um exercício que eu adoro fazer, posso guiar vocês agora. Vocês vão visualizar como se fosse uma cúpula de luz brilhante ao seu redor. Você vai pensar que qualquer pensamento seu que for em relação a essa pessoa, já se transforma em amor incondicional. Então, volta para você em amor incondicional. E toda vez que essa pessoa pensar em você, isso volta para ela em amor incondicional. Porque o que acontece na maioria das vezes é que a gente cria ganchos psíquicos. A pessoa
está ali me xingando mentalmente, eu estou xingando a pessoa, aí engancha. A gente se retroalimenta de uma forma negativa. E como que eu anulo isso? Em mim. Então, toda vez que eu pensar na pessoa, automaticamente eu transformo em amor incondicional. E toda vez que eu sentir um pensamento da pessoa para mim, isso já se transforma em amor incondicional. E isso é tão forte, gente, porque a forma pensamento, ela é mais rápido que a luz. Por isso que quando uma pessoa, de repente, sabe, você pensou na pessoa, recebe uma mensagem da pessoa, por quê? Essa força, pensamento, é mais rápida que a luz. Então, antes de chegar a mensagem, se chegou a energia da pessoa ali para você. Você percebeu que ela está conectada com você ali, escrevendo uma mensagem. Eu acho que todas vocês já vivenciaram isso, né? Então, isso é a prova. E geralmente a gente tem esses ataques psíquicos e ganchos psíquicos entre pessoas afins, né, que convivem. E aí uma fica xingando a outra e se retroalimentando negativamente. E aí a gente para de fazer isso quando a gente envia amor incondicional, já dá esse comando, pensei na pessoa, isso se transforma em amor. E quando eu receber um pensamento da pessoa, isso também se transforma em amor. Se tiverem mais alguma dúvida, bom, Bel, saudades de você. Como que vocês estão se sentindo? Tá todo mundo bem? Gente, nós teremos mais 2 aulas gratuitas, uma falando sobre o luto, que é esse lugar da gente, como a gente vivencia os fins das relações. Então, como eu termino um relacionamento amoroso, como eu vivo o luto de uma pessoa querida. E vamos falar... Qual que era a outra aula mesmo? Que eu já esqueci. Se Monique ou Marcelo puderem falar. Eu lembro que tem a do luto. Ai, que linda, Cris. Primeira vez que acompanho o seu trabalho. Hoje eu vou dormir mais leve. Fico feliz. E nós teremos DNA básico, que é o primeiro curso do Theta Healing, a partir da quinta-feira que vem. Serão 2 noites, quinta e sexta à noite, e sábado e domingo à tarde. Então, são 15 horas de curso, dividido em 4 dias. É uma técnica que você vai aprender a se auto-aplicar, centenas de ferramentas para você se liberar, né? Fazer limpeza energética, limpar os ganchos psíquicos que eu falei aqui um pouquinho para vocês, aprender a manifestar a vida que você quer, aprender a dialogar com seus anjos e mestres, receber mensagens desses seres, transformar suas emoções, a forma que você lida com as suas situações, né? Então, é uma potência você mergulhar. Hoje a gente fez aqui 40 minutinhos de aula, são 15 horas com muito conteúdo transformador. Do mesmo jeitinho que vocês perceberam que vocês acessam uma dor e mudam a chave, vocês vão poder fazer isso com muitas crenças, com muitos padrões, né, de comportamento que vocês têm, além de poder atender com outras pessoas. Então, quem escolhe ter uma nova profissão, quem escolhe usar esse conhecimento na sua própria profissão, né, hoje, porque você pode usar o Theta Healing, essa meditação, para tudo que você faz, para ter mais inspiração, mais presença, mais mudar os seus sentimentos, não ficar mais presa nos sentimentos negativos, né? Mudar a sua realidade. Gratidão, Nancy, muito bom ter a sua presença. Dea, querida. Então, se vocês tiverem dúvidas, para quem já é Theta Healer básico avançado, digam, vai ter o Anatomia Intuitiva, que é um curso de 15 dias, de muita profundidade, a gente mergulha nos sistemas do corpo e libera todos os abusos, medos,
memórias de ancestrais, todos os padrões que estão ali instalados na gente. São 15 dias seguidos, do dia 17 a 31 de julho. E o Marcelo lembrou aqui que a próxima, então teremos 2 aulas gratuitas, uma do luto e a outra da transição de carreira. Então, para as pessoas que querem fazer a transição de carreira, vai ser uma aula que vai contribuir bastante. Uau! Como pode melhorar, Cristiane? Transição, além do divórcio, perdi o emprego com um bebê pequeno. Bom te encontrar. Espero ser uma contribuição aí para você, tá? E além de tudo isso que a gente viu aqui, temos as lives, são 21 dias de live, hoje foi a quarta. E que a gente tem falado, cada dia eu vou trazer uma técnica aí de expansão de consciência para você ir aplicando na sua vida e fazendo a sua transformação. Se hoje você ainda não pode escolher fazer um curso, você pode receber a partir dessas aulas gratuitas, a partir das lives. Também vou atender as pessoas ali. Hoje foi um atendimento lindo da Luísa. Quinta e sábado eu atendo ao vivo nas lives. Se você quer receber um atendimento, esteja presente, pede, solicita para compartilhar a live, tá bem? Então, boa noite, gente. Gratidão a todos que estiveram aqui. Isso, no Telegram tem várias meditações também disponíveis para vocês, tá bem? Bastante conteúdo gratuito disponível para quem escolhe receber. Então, escolham. Pratiquem todos os dias as meditações que vocês vão ver a vida de vocês já mudando a frequência. Boa noite. Isso aí. Boa noite.